Alô, vocês, meus amigos da jornada, da história da igreja na Europa. Vocês me perguntarão, Fábio, onde você está? Ora, eu estou em Atenas, eu estou na Grécia, eu estou dentro de um hotel onde eu participo de uma conferência absolutamente extraordinária, onde o foco é na igreja perseguida, é no movimento dos muçulmanos vindo a Cristo na Europa. É uma conversa que nós estamos tendo sobre este movimento da igreja orgânica no Afeganistão e também no Irã. Nós estamos também falando sobre os refugiados. Enfim, é um momento maravilhoso onde eu me reencontro com os meus colegas da Serve Globally, Evangelical Covenant Church, denominação na qual eu faço parte, e me reencontro também com colegas e amigos de outras denominações e projetos que eu conheci há 3 anos, em Malmo, na Suécia, onde nós também estávamos discutindo e falando sobre este movimento dentro da Europa, que tem a ver com os refugiados e com muita gente encontrando a Cristo. É um privilégio. Ora, não é a primeira vez que eu estou em Atenas. Eu vim com a minha família há 3 anos, basicamente. Eu estive em Atenas e visitei também Corinto. Desta vez, eu não conseguirei ir a Corinto, mas ontem eu voltei a Atenas, onde eu já havia visitado com a minha família e as minhas filhas, Sofia e Júlia. No entanto, foi muito diferente. Isto posto, se você é pai, se você é mãe, você sabe muito bem do que eu estou falando. A Sofia tem 8 anos, a Júlia tem 4. Na época, faça o cálculo. A Julinha tinha 2 anos, 1 ano de idade, e a Sofia, com seus 5, 6 anos, foi muito difícil. Ora, ontem eu fiz vários clipes, vários vídeos, eu estarei falando por cima desses vídeos, desses clipes na aula de hoje. Até porque ontem o vento estava extremamente forte, seria inegavelmente impossível fazer qualquer tipo de trabalho lá fora, perto do Areópago. Por isso veio a mim esta ideia. Eu vou fazer clips e do hotel eu vou fazer uma introdução, na qual estou fazendo agora, e vai ficar uma aula extremamente rica. Obviamente que o Glauber deveria me convidar para fazer um curso inteiro sobre a Grécia Antiga, sobre a influência dos gregos no ocidente da Terra, na igreja primitiva, porque há tanto material, há tanta coisa que a gente poderia falar, que 1, 2, 3 aulas seria e será impossível abordar todo o tema. No entanto, o mínimo que você deve saber é: número um, nós estamos em um dos berços da civilização, sobretudo do ponto de vista ocidental. Ora, eu piso em um território e toco em rochas de pelo menos 2.500 anos, como, por exemplo, a Acrópolis, que é este ponto mais alto da cidade, onde tudo começou em Atenas. A Acrópolis, onde Péricles, governador de Atenas, e isso nós estamos voltando ao século IV antes de Cristo, ele diz sim, começa este processo, essa construção urbana, e começam estes primeiros movimentos, os primeiros edifícios, a grande Acrópolis, depois com o seu pomposo Partenon, a deusa de Atenas, a Atenas, a deusa da sabedoria, a deusa das estratégias, da batalha. Há tantos deuses, você sabe do que eu estou falando, a mitologia grega, há este panteão imensurável. É por isso que Paulo se revolta em Atos capítulo 17. Nós estaremos falando na nossa próxima aula sobre essa experiência absolutamente extraordinária, uma sabedoria do apóstolo Paulo, de pegar um pouco da filosofia grega, um pouco dos seus poetas e filósofos e da história da cidade, poder falar do Deus desconhecido até chegar na ressurreição de Jesus. Mas nós falaremos sobre Paulo e o seu approach e a maneira como ele usa a estratégia, a sua eloquência, a retórica para poder pregar o evangelho em Atenas. Pois bem,
Antes de eu começar a colocar estas imagens, o que nós temos que entender são esses 2.500 anos de história. Dois. Nós temos também que perceber a influência na esteira, na jornada do povo judaico. Ora, os gregos não foram os primeiros, porque os egípcios dominavam e dominaram os hebreus, o povo judaico. Nós sabemos disso. Depois vieram os babilônicos, a Babilônia com Nabucodonosor, e depois chegaram os persas, até que os gregos de Alexandre o Grande, eles dominaram o povo judeu. Aliás, Alexandre o Grande foi este estrategista extraordinário, maravilhoso, inegavelmente, nós temos que dizer que ele era um sujeito absolutamente inteligente, treinado por Aristóteles, e ele era um cara de uma força imensurável. No entanto, ele morreu prematuramente, e o seu reino ele foi dividido em quatro generais, a saber, Lisímaco, Cassandro, nós temos Ptolomeu e Seleuco. Ora, por que eu estou dizendo isto? Porque esses dois últimos generais, Seleuco e Ptolomeu, eles tiveram uma influência enorme no povo judaico e na Palestina. E por que isto, Fábio? Ora, às vezes o povo judaico estava debaixo do domínio dos Ptolomeus. Aliás, Cleópatra vem desta origem do reinado dos Ptolomeus. Ora, eles estavam debaixo do domínio dos Seleucos. E mais ainda, não se esqueça que a Septuaginta, a Bíblia, aliás, o Antigo Testamento da Bíblia, na qual nós chamamos Bíblia, porque a Bíblia que nós chamamos tem o Antigo e o Novo Testamento. De modo que a escritura judaica, a escritura dos hebreus, possui e tem então somente os escritos do Antigo Testamento. Pois bem, são estes escritos que foram traduzidos ao grego e é conhecido e chamado como Septuaginta. Tal era a helenização, o processo e a influência da cultura grega sobre os judeus. Ora, muitos desses judeus já tinham perdido e não tinham tanta facilidade de falar hebraico e ler em hebraico. É como se você tivesse o teu filho na França ou nos Estados Unidos, você sabe disso. Os teus filhos vão começar a falar inglês melhor que o português, vão falar e ler francês melhor do que o português. É isto que havia acontecido. E nós falaremos sobre esse processo de helenização. Eu falarei quando eu estiver em Patmos, falando sobre o apóstolo João. Ora, isto dito, o que eu quero dizer é que nasce desta esteira histórica, a influência grega, porque chegam os macabeus, e é neste período, é neste ato, entre os gregos e os romanos, nós temos o domínio judaico, é o único momento da história onde os judeus não estão sendo oprimidos por uma outra civilização. E quando isto se finda, quando isto acaba, quando isto termina, os romanos entram. De modo que os romanos entram para dominar, os romanos entram para colonizar, os romanos entram com a tirania do Império Romano e os seus imperadores, alguns absolutamente loucos e malucos, como Calígula, como Nero, outros um pouquinho mais a menos, como Cláudio, como o próprio Hadrian, imperador que era apaixonado por Atenas. Você vê este teatro onde ainda hoje você pode ir e há concertos musicais maravilhosos. E ele foi construído este teatro no século II, quando Hadrian, o imperador, estava aqui. Ou esta porta maravilhosa de entrada no centro de Atenas também. Ela foi construída em honra e glória ao Cúrios da vez, a bola da vez ao Master, ao César, da vez que era Hadrian. O próprio Hadrian foi ele, imperador, que terminou a construção de Zeus, deste templo, onde havia, não hoje mais, mas haviam como 160 colunas imensas, gigantescas, exuberantes, enormes, impressionantes, e toda a arquitetura como se for essa arquitetura de estilo de Corinto, tão bela. Ora, é Hadrian, um imperador que termina esta construção do templo de Zeus,
que tinha sido inicializada no século VI a.C. Ora, estou dizendo tudo isso porque a filosofia grega ela é fundamental para nós estudarmos a história da igreja, a igreja primitiva. A filosofia grega, ela faz essa viagem, chega também a Tomás de Aquino, chega a Calvino, chega a Harvard, chega ao Mackenzie em São Paulo, chega também à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós não estudamos a filosofia romana, ainda que Sêneca seja um sujeito romano e tem pensamentos maravilhosos e que nós podemos estudar, nós estudamos é Platão, é Aristóteles. Ora, esses indivíduos, é Péricles, que é o nome da democracia grega, nós estudamos esses indivíduos. E é interessante notar que no Areópago, onde Paulo falou e discursou, também Platão falou, também Sócrates falou, também Péricles falou. É nesta viagem que nós estamos começando. Nós acabamos de embarcar e eu te convido, venha comigo. E até já, eu volto depois das imagens. Atenas de um pouco mais de 3 milhões de habitantes, Atenas de tantas culturas, de uma gastronomia mediterrânea maravilhosa, Atenas, uma cidade cosmopolita, Atenas das peças de teatro, da arquitetura neoclássica que está espalhada por toda a cidade, as peças de teatro que falam de tragédia, do drama humano, a era chamada Era do Ouro, onde nasce a filosofia, o pensamento grego, a democracia, a Atenas. Atenas que ficou dominada tanto quanto toda a Grécia, 400 anos pelos otomanos, conquanto nós estejamos pisando em lugares de 2.500 anos de história, apenas em 1821 a Grécia se independiza, tornando-se Atenas a capital em 1834. Ora, do lado esquerdo você vê Atenas, a deusa da batalha, e do lado direito Apolo, o deus da música. Atenas. Esta imagem tem a ver com a calçada que nos leva à Acrópolis, onde tudo começou, tudo se iniciou. A Acrópolis de Péricles, governador de Atenas, que dá o pontapé inicial neste movimento da democracia. Este é o parlamento hoje atual da cidade de Atenas. Ora, é impressionante perceber que toda a Acrópolis e estes templos foram construídos em menos de 50 anos. Esta imagem de Péricles, um orador eloquente, um político extraordinário que traz a democracia à cidade de Atenas e à Grécia. Estas são as escadas que nos levam ao teatro construído por Hadrian, imperador romano que era apaixonado pela cidade no século II. Você vê vestígios do Império Romano, como estas termas, como este lugar onde os romanos tomavam banho, vasos que foram encontrados do século II, estavam construindo o metrô, a linha, e pararam tudo, porque acabam de encontrar e descobrir vestígios romanos. É a Grécia e a Roma que se miscuem nessas duas civilizações. Alexandre o Grande e o seu cavalo Bucéfalo, que nascem no mesmo dia. E é algo fascinante pensar nesta construção do Partenon que você vê, na realidade, o Museu da Cidade, fazendo este foco. O reflexo é o Partenon, que foi construído no século V antes de Cristo. Ora, que coisa extraordinária! E num tempo recorde de apenas 9 anos, tudo foi construído.
E é algo tão chocante que nós passeamos pela cidade de Atenas e nós percebemos a influência de tantas culturas. É algo extraordinário. O templo de Zeus. Este é o templo de Zeus, começando do século 6 antes de Cristo até o século 2 depois de Cristo, com Hadrian, um imperador romano. É o mesmo imperador que constrói esta porta de entrada. Ah, que viagem maravilhosa para entender o berço da civilização, duas civilizações que elas se sobrepõem, a romana e a grega. Esta é a imagem do teatro, onde ainda existe concertos musicais, um teatro extraordinário, belíssimo. Você vê os arcos romanos, e dentro dele ainda a possibilidade de poder entrar e assistir um belo concerto musical. No século II, 5.000 pessoas poderiam entrar e participar. Olha só mais um pouco de vestígios do Império Romano. Esta é a rua, esta é a rua do Dionísios. Dionísios, o Areopagita que se converteu quando o apóstolo Paulo pregou o Evangelho. Esta imagem que você vê à entrada da Acrópolis, você entra e eu posso imaginar, eu entrei ontem e fiquei pensando no apóstolo Paulo andando por ela, andando e pensando na quantidade de deuses andando e ficando extremamente irritado com aquilo que ele via. Linda Acrópolis, é o ponto mais alto onde a urbanização tomou lugar na cidade de Atenas há 2.500 anos, basicamente. É um chão, é um chão que, se pudesse falar, nos contaria tantas histórias. Ora, esse é o discurso em grego de Atos capítulo 17, que o apóstolo Paulo prega no Areópago. Estas são as escadas, as mesmas que leva ao Areópago, que Platão subiu, que Aristóteles subiu, que o apóstolo Paulo e Sócrates subiram. Ora, o apóstolo Paulo, ele numa sutileza extraordinária, numa inteligência inegável, esta é a Acrópolis que o apóstolo Paulo começa falando e pregando a estoicos, a epicureus, dizendo: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Ele vai com uma cautela, ele não fala sobre a religiosidade, não. Ele diz: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Que sutileza, que doçura! Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. É a estratégia da retórica do apóstolo Paulo, que entendia muito bem a cultura helenística. Atenas, Atenas, Atenas da Ágora, Atenas. Você está vendo a imagem da Ágora romana, de diversos pontos e perspectivas, muito próximo do Areópago. Por isso que chamaram e convidaram o apóstolo Paulo para falar no Areópago. A livraria ou a biblioteca, perdão, de Hadrian, que fazia concorrência com a Biblioteca de Alexandria, era também esta, uma biblioteca extraordinária, construída pelo imperador romano no século II. Atenas. Eu espero de todo o coração que você tenha aprendido um pouco mais da história da civilização grega
com estas imagens e, sobretudo, tenha visto alguns desses locais que nós falamos, que nós conversamos e que até mesmo nós lemos nas Escrituras ou no Novo Testamento especificamente, no livro de Atos dos Apóstolos, quando nós estamos falando do Areópago, nós estamos falando do Ágora, todos esses locais, ou mesmo, claro que eu não tenha gravado imagens de Corinto, mas tampouco de Icônio, onde Paulo e Barnabé, eles estavam, mas vocês, imaginando um pouco essa quantidade de deuses, o panteão romano, grego, que se imiscuem, e é por isso que Paulo e Barnabé são confundidos como deuses, um Júpiter, outro Mercúrio. Ora, este quebra-cabeça da história, da civilização, eles são importantíssimos para que eu e você possamos nos situar no tempo, no espaço, na filosofia, na era, na história, para que possamos ver como a igreja primitiva nasceu e como ela segue nesta sequência de basicamente 2000 anos de história. Portanto, eu te espero na próxima aula. Até lá!